ano começa aqui na Câmara com várias questões polêmicas, entre elas as reformas estruturantes importantes para o desenvolvimento do país. Como fazer uma reforma tributária se cada estado defende o seu interesse e os partidos ficam à margem nessa discussão? Nós convidamos o deputado Vaz de Lima para tratar do assunto. Deputado, o senhor está chegando na Câmara, mas o senhor já foi presidente de uma Assembleia de um estado, representando um estado importante, que é São Paulo, e o senhor sabe das dificuldades que é negociar dentro de um parlamento. Como fazer o que o senhor pensa, o partido pensa, para negociar e como tratar a reforma tributária? Bem, a primeira coisa que eu tenho de compreensão é que o país precisa ser pensado. É um equívoco as unidades da federação pensarem só em si. Como eu trato dessa questão tributária há muito tempo, até por formação profissional, eu tenho dito sempre que, por exemplo, dentro desse contexto, a guerra fiscal que os estados fazem entre si não beneficiam nem o estado que está trazendo o novo investimento, porque não arrecada nada, e prejudica o que perdeu a empresa. E eu costumo dizer que, na guerra fiscal, os dois perdem. Muda-se o endereço do desempregado. Então, se nós, deputados, independentemente de região ou estado, nos ativermos só a nossa unidade da federação, nós não conseguiremos fazer nada no que diz respeito à reforma tributária. Se nós pensarmos no país, no futuro do país, se nós não quisermos o retrocesso no nosso país, nos investimentos, na modernização, nós vamos ter que criar um novo modelo tributário. E o senhor acha que dentro do Congresso, essa ideia que o senhor coloca, e junto com os governadores, essa ideia já está madura ou vai amadurecer esse ano ou o ano que vem, deputado? Olha, eu trato dessa questão há pelo menos 22 anos. Eu me lembro que fiz um seminário e demos um nome no seminário há 22 anos atrás de reforma tributária possível e necessária, há 22 anos. De lá para cá, nós avançamos muito, na minha avaliação. A compreensão da democracia melhorou muito no país. Nós tínhamos acabado de implantar um novo sistema político no país com a Constituição de 88, e de lá para cá avançou muito. Eu sou muito animado, sou entusiasta disso. Sei das dificuldades, sei dos problemas, mas as conversas que tenho tido me levam a concluir que nós estamos no estágio melhor para fazer esta discussão. E, deputado, o senhor é estudioso, pelo que o senhor falou, há muitos anos o senhor pensa reforma tributária. O que fazer? Quais são as propostas hoje? O que está errado e o que pode ser feito? Bom, primeiro nós precisamos pensar em desonerar a produção. Não é possível a gente continuar exportando tributo, que é o que acontece com o nosso sistema. Nós não conseguimos, ao exportar os nossos produtos, desembutir toda a tributação de dentro daquilo que foi produzido. E aí se criou o tal de sistema de crédito, que é um engano, é um engodo. A empresa tem o crédito e não pode se aproveitar deste crédito. Por quê? Se todo o estoque do crédito atualmente, nos estados de IPI e de ICMS, para citar dois exemplos, forem liquidados pelos estados ou pela União, você quebra as finanças públicas. Aí você fica enrolando o contribuinte, porque não paga o crédito que ele tem direito. Então nós precisamos sentar, criar uma coisa justa, correta, de maneira que a produção seja incentivada, de maneira que os estados não tenham problema, a União não tenha problema, mas que um não fique comendo o outro, que é o que está acontecendo. O atual sistema está gerando uma guerra fratricida entre estados e municípios, até municípios com o ISS que cada município tem. Também existe essa guerra entre os municípios, entre os estados e municípios. Deputado, o senhor está falando na questão da exportação dos produtos
E, além do dia a dia, o senhor acha que existem muitos impostos? O senhor acha que a carga tributária é muito pesada ou não? E pode-se fazer uma reforma tributária mantendo esses tributos? Ou o senhor tem outra proposta para o... Não, você tem que, basicamente, numa reforma tributária, pensar pelo lado da receita. Nós estamos falando só de reforma tributária. Eu gosto até de discutir o plano mais amplo. Eu gosto de discutir a questão da reforma do ponto da receita, mas no ponto da despesa. Porque a gente sempre fala em como receber. A gente não fala como o governo gasta mal. Os governos estaduais, municipais, o governo federal, há um ralo que precisa ser corrigido. Nós precisamos mudar pelo lado da despesa também. Mas pelo lado da receita, não há muito que inventar a roda. Nós temos que tributar, basicamente, a renda, o consumo e a propriedade. Inventaram uma época um tal de imposto único. Uma bobagem. Tá? É uma coisa de quem até pretendeu ganhar um espaço, mas é uma coisa muito injusta. Você tem que criar condições no regime tributário para que os estados possam, dentro das suas especificidades, fazer uma política tributária. Eu me lembro de uma vez que fui discutir essa questão em Portugal. Né? Por exemplo, em Portugal, o vinho que está na mesa do português de manhã, eles tomam como café da manhã, é isento de imposto. Por quê? E é muito justo, tá? Porque é um produto básico. Assim como em determinados lugares, vou dar um exemplo, no Nordeste, por exemplo, onde os nossos irmãos gostam muito de farinha, lá é da cesta básica. Então isso pode ficar sem tributação. Tá? Como o arroz, o feijão, alguns derivados do trigo, podem ficar sem tributação, porque é do básico do cidadão. Há outros produtos que precisam ser bem tributados. Vamos dar exemplo. Cigarro precisa ser bem tributado. Até para desincentivar. Porque o que se gasta no Sistema Único de Saúde com as pessoas que têm problema de saúde por causa do cigarro, vale a pena uma boa tributação. A bebida pode ser bem tributada. Quem quer beber, bebida alcoólica, que beba, não tem nenhum problema. Pague por isso. Agora, você não pode tributar da mesma maneira o arroz, o feijão, o óleo. Você não pode tributar a farinha se for no Nordeste. Deputado, então o senhor defende que rever toda essa tributação, essa carga tributária, ela pode não ser excessiva, mas ela está errada do jeito que ela está colocada. Ela está excessiva e não pode ser rompida da noite para o dia por causa do comprometimento da despesa. Tá. Mas à medida em que o governo diminuir o seu gasto, a sua despesa, pode perfeitamente no correspondente da receita e diminuindo também. Outra questão importante, o senhor acredita que dá para fazer, porque o governo defende que é muito difícil fazer uma reforma como um todo, talvez se fatiasse essa reforma e se discutisse aqui no Congresso, aos poucos seria mais fácil. O senhor acredita numa proposta dessa ou o senhor acha que não dá para fazer isso? Eu costumo sempre dizer que o ótimo é inimigo do bom. O ótimo seria fazer uma reforma como um todo. Se nós não pudermos chegar no ótimo de uma vez, vamos fazer por etapa. O que é possível fazer? De qualquer maneira, é preciso pensar que ou nós vamos incentivar a produção, nós vamos incentivar a modernização do nosso parque industrial, tecnológico, nós vamos incentivar as pessoas a acreditar que no Brasil se pode produzir e se pode ter retorno do seu capital investido e não ter o governo como sócio, porque o governo tem que sair de determinadas atividades e ficar naquilo que tem que ficar, atender o cidadão naquilo que é básico, naquilo que é essencial. O excesso de tributação é porque o Estado quer interferir demais naquilo que não deve. Então, é crença. Ou você crê nisso, ou você não crê nisso. E venho aqui para a Câmara Federal, para o Congresso, para tentar dar a minha contribuição.
daquilo que recolho na conversa da rua, daquilo que recolho quando vou lá num jogo de futebol e às vezes a pessoa me chama aí para ali vamos comer um salgadinho e tal, e ali o povo também discute a questão tributária de uma outra forma, sem conceito acadêmico, mas diz que está tudo muito caro. E está caro porque tem que estar, porque tem tanto imposto, tanto tributo embutido, que não tem jeito de ser mais barato. Então, é crença. Ou se crê que o país precisa se desonerar da alta carga tributária e rever o conceito tributário, ou nós vamos ficar sempre neste círculo vicioso, dizendo não pode porque o Estado não pode abrir mão de receita, não pode porque o Estado não quer abrir mão das suas despesas. É isso. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui na TV Câmara e um bom mandato. Obrigado. E você de casa que nos acompanhou, até a próxima.